Maravilha! Meu convidado especial na sessão Identidade é o nosso querido irmão Pedro Daira. Boa noite, Pedro. Que bom que você aceitou o nosso convite. Boa noite, pastor. Boa noite a todos na live. Que Deus possa estar abençoando aí a continuidade do nosso culto e essa entrevista aí que o pastor convidou. Legal. O Pedro, também conhecido como filho do Xandão e da Dani, o irmão Alexandre, carinhosamente chamado de Xandão, diácono na nossa igreja. Ele também é o irmão do Davi. E ele também, desde o início do meio de março, né, no início da pandemia, ele também é conhecido como o marido da Thaís. Tivemos a alegria de celebrar o casamento num tempo especial, de uma forma especial. O Pedro teve que adiar a festa, né? Fizemos um culto aqui, um grupo de convidados, mas foi um tempo muito especial. Estava pensando hoje nessa cerimônia, nem os muitos coronavírus poderão apagar esse amor, seria o texto para hoje. Mas, Pedro, fala um pouco de você. Quem é o Pedro pelo Pedro? Boa noite, né, a todos. Eu sou um cara família, né? Quem é próximo de mim sabe que gosto muito de estar perto dos meus amigos. Tenho 22 anos, nasci aqui em Mogi das Cruzes. Nasci na igreja já, né? Então já faz um tempo que eu tô. Hoje eu estou no último semestre, aliás, no penúltimo semestre de engenharia de produção. Trabalho numa empresa chamada NSK, em Suzano. E acredito que é isso. Qual a sua idade, Pedro? 22. 22, legal. Está no último semestre já? Penúltimo. Penúltimo semestre, maravilha, está quase terminando. Legal. Pedro, para situar o pessoal que chegou recentemente na nossa igreja, conta como você conheceu Jesus como seu Salvador, como você veio parar aqui na IBCS, o ano que o pastor Osmar te batizou, se você lembra, só para situar o pessoal na conversa, por favor. Graças a Deus eu tive o privilégio, né, de já nasci aqui dentro da igreja. Até uma curiosidade é que minha mãe ela foi batizada grávida de mim, então basicamente eu fui batizado 2 vezes. E eu aceitei a Jesus por meio da minha mãe, né? Quando eu era pequeno, ela dava aula, né, na EBD das crianças, famosa Sala Estrela de Belém, né? Quem está há mais tempo lembra. E um certo dia, quando eu tinha uns 10, 11 anos mais ou menos, eu lembro que minha mãe, ela falava muito de Deus para mim, sempre falou. E um dia no quarto, assim, a gente fez uma oração junto, ela perguntou se eu queria aceitar, né, a Jesus. E desde então, a minha vida, desde que eu aceitei a Deus, sempre tive na igreja e me batizei logo em seguida, né? Me batizei em 2009. Então, batizei pequeno também. E basicamente, desde então, estou servindo a Deus, né? Em tudo que eu posso. Maravilha, desde 2009. 11 anos aí só de batismo, legal. Nesse tempo, Pedro, quais funções você ocupou, exerceu aqui na IBCS e quais as funções que você exerce hoje? Com 12 anos de idade, eu comecei a me interessar pela área da música. E entrei em contato com o John, um membro aqui da igreja, e ele que já ensinou diversas pessoas, né, alguns a tocar violão. E ele conversou comigo, ele começou a me ensinar, e desde então ele me ensinou o violão e o contrabaixo, né? Aí eu comecei a ajudar aqui na igreja. O Thiago lembra que a gente começou a tocar nos cultos de quarta, aos poucos, junto com a Priscila. E sempre ajudando, e já faz alguns anos, acredito que uns 4 anos mais ou menos, que eu estou na equipe de louvor e servindo a Deus dessa forma, por meio da música. Maravilha. O Joe é também conhecido como Francisco, nosso Isso. querido irmão Francisco, um discípulo aqui, seu irmão Francisco, que está nos acompanhando aí com a Cleide. Que Deus continue abençoando você. Olha
Olha os frutos do seu ministério, do seu trabalho. Que maravilha. Cite o nome de... Eu sei que é uma pergunta sempre complicada para se responder, porque eu sei que você tem muitos amigos, mas os seus 3 amigos mais próximos, que você tem mais afinidades aqui da IBCS, quem seriam? Realmente é uma pergunta muito difícil de responder. Graças a Deus, eu sou rodeado de pessoas que eu amo muito e que eu considero muito, converso bastante também. Eu vou ter que fugir um pouco do número, vou ter que falar 4, né? Meus 4 amigos mais próximos aqui dentro da igreja. E o Felipinho, Thiago Guito, Felipe Barraca e o Douglas. Acredito que são esses 4. Maravilha. Um deles está aqui, então, no estúdio. Exatamente. Maravilha. Aí se não fala o nome dele, hein? Ok. Nesse tempo que você está aqui na nossa comunidade, cita um professor da Escola Bíblica Dominical que marcou a sua vida. Uma parte na minha caminhada com Deus que foi muito relevante para mim foi a parte da minha adolescência. Acredito que essa fase da vida é uma fase de mudanças, que a gente vai se descobrindo em todos os sentidos. E os meus líderes eram meus pais e o Bruno e a Tamara. E na sala da IBD, justamente era meu pai e o Bruno Moura. Então, com certeza, esses foram 2 professores que eu tive e que me ajudaram muito, que marcaram muito minha vida. Que legal. Bruno deve estar nos acompanhando. Deus te abençoe, Bruno, Tamara, também o grande e querido Xandão. Que legal. Um versículo bíblico que costuma acompanhar você. Um versículo que eu aprendi desde quando eu era pequeno, provavelmente foi o primeiro que eu decorei, fica em João 15:12, e o qual Jesus fala: amem-se uns aos outros assim como amo vocês. Então é um versículo que foi o primeiro que eu decorei, né? E desde então me marcou muito, porque fala do amor, e o amor de Deus já fala por si próprio. Então é um versículo que eu levo assim para minha vida toda. Maravilha. Pedro, um filme inesquecível para você que tenha te marcado? Um filme cristão que eu acredito que foi o que mais marcou minha vida foi A Cabana. Eu assisti junto com a Thaís quando lançou no cinema. E realmente é um filme sensacional. Quem não assistiu ainda, assista. Falou muito com a gente e realmente é um filme muito bom. Legal. Como músico, você deve gostar bastante de música e de algumas bandas. Sua banda preferida? Com certeza é o Ministério Hillsong, né? É o que eu escuto assim muito mesmo. Com certeza é a playlist que eu mais escuto nas plataformas. É um ministério gigantesco, está no mundo todo e já antigo também. Tem músicas que a gente toca aqui na igreja que são baseadas, construídas em cima desse ministério, e músicas por todo mundo, músicas sensacionais. Então, acredito que é a banda preferida de muita gente. Legal. Pedro, cita uma experiência em que você sentiu Deus bem de perto na sua vida. Você experimentou assim o cuidado desse Deus, a intervenção de Deus na sua vida, uma experiência marcante. Uma experiência marcante, até recentemente, né, aconteceu. Acredito que foi toda a fase do meu casamento, né? Em 2019, eu e a Thaís, a gente decidiu casar, e quem já casou sabe que são muitas e muitas coisas para você ver, são muitas variáveis para darem certo, e a gente desde o começo entregou nas mãos de Deus, confiou nele. E desde então, em toda essa caminhada, Deus falou muito com a gente, provou muita coisa. A gente teve muitas respostas também. E no finalzinho aconteceu essa pandemia, foi uma dor de cabeça imensa para a gente, para todos, né? É uma triste realidade que aconteceu com todos. E a gente teve que adiar algumas coisas, teve que conversar com os nossos pais, com as pessoas mais próximas. E realmente acho que Deus usou muito a vida de muitas pessoas. E eu e a Thaís, a gente ficou muito grato, principalmente a Deus, por tudo, por ter nos ajudado em todos os aspectos. Acho que essa fase para a gente foi realmente muito marcante. Ok. Falando em pandemia, que lições a pandemia tem ensinado para você, Pedro?
E como você tem visto a nossa igreja atuando nesse tempo de pandemia? A atuação da igreja, eu tenho certeza que é fenomenal, assim, tem mesmo à distância, em algumas coisas presenciais, a gente tem ajudado a vida de muitas pessoas. E a maior lição que eu acho que a pandemia me trouxe foram diversas lições, na verdade, né, de como a gente encarar alguns tipos de coisas. Mas a maior, com certeza, é a empatia com o próximo. É como no versículo que eu citei em João 15:12, que Deus fala do amor dele. Acredito que a nossa empatia em fazer coisas não pela gente, mas por outras pessoas, entender alguns fatos e empatia em geral, acho que é o ponto assim que mais me ensinou, mais me deixou ver com tudo isso que aconteceu. Bacana. Pedro, cite um objetivo, um sonho que você almeja conquistar ainda. Quem é próximo de mim sabe que meu maior sonho é ser pai, né? É um fato assim que eu sempre tive como sonho, sempre por estar bem próximo também da minha família, eu sou muito apegado à minha família, e eu sempre tive esse sonho, né. É um sonho que não é realidade hoje, é um sonho futuro, mas que eu penso muito nisso, graças a Deus também a minha esposa, ela pensa muito nisso também. Então quando chegar a hora certa, eu tenho certeza que vai ser um sonho muito bem-vindo, que Deus vai realizar nas nossas vidas. Você será um excelente pai, tenho certeza disso, viu, Pedro? Deixa uma mensagem. O pessoal que está do outro lado da tela, sua igreja, seus familiares, tem muitos recados bacanas aqui que a gente vai ler daqui a pouco, mas deixa uma mensagem para quem está nos assistindo neste momento. É triste, né, um pouco a gente tá no meio de toda essa pandemia, afastados um dos outros, mas acredito que logo, logo começa a passar tudo isso, a gente pode voltar a se reunir, né, aos poucos, mas, eu acho que o mais importante, eu fazia um tempo que eu não vim aqui na igreja, já é outra coisa você estar aqui, você poder estar do lado dos irmãos. Então, acho que logo, logo todo mundo vai poder ter essa sensação de volta e a gente poder, prestigiar nosso Deus juntos. Maravilha, que bacana conversar com você, Pedro. Olha só, tem algumas mensagens ali do pessoal que está te parabenizando. A Gilce, a sua sogra está aqui para falar de você. Que bênção! Quando uma sogra dá um testemunho de um genro, é coisa de Deus. Que legal. A vovó aqui, irmã Ângela, a irmã Sônia, que viu você nascer. Que bacana. Muita gente que te conhece desde pequeno. Que legal. Pessoal, a Ana Patrícia, que alegria e admiração. Pedro, homem de Deus. Que joia, viu? A Bel te mandando um grande abraço. E muitos outros irmãos certamente felizes com a sua presença, matando a saudade de poder te ver e sendo abençoados pela sua participação aqui no nosso quadro Identidade. Pedro, eu gostaria muito de orar por você nesse momento, tá bom? Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, porque nosso objetivo neste quadro é permitir que a gente conheça melhor os nossos irmãos, que a gente conheça melhor a nossa gente, o nosso povo, essa família chamada IBCS, e tem sido momentos preciosos para descobrir algumas coisas, Pai, mas também somos edificados pelo testemunho deles, por colocações que eles fazem, pela paz que eles transmitem. E nessa noite não foi diferente aqui com o Pedro. Muito obrigado pela sua vida. Pedimos ao Pai que o Senhor continue cuidando dele, o abençoando nessa reta final na faculdade, o abençoando no seu trabalho, o abençoando no seu casamento com a Thaís, que ele continue sendo esse marido segundo o teu coração, que o Senhor continue, Pai, abençoando a sua vida, esse sonho que ele tem de ser pai. Tenho certeza que muito em breve, no tempo certo, o Senhor vai realizar esse sonho, e eu tenho certeza que ele vai ser um grande pai e vai deixar marcas abençoadoras na vida dos futuros filhos que virão, Senhor. Cuida da vida dele, continue o abençoando aqui na nossa comunidade,
ele que é um dos nossos músicos do Ministério de Louvor, sempre comprometido, Pai, em fazer o melhor. Continue cuidando dele e o abençoando, Pai. É o nosso desejo, Senhor, é a nossa humilde oração, nós a fazemos com singeleza e com contrição diante de Ti, orando no nome de Jesus. Amém, amém, amém.